Nós estamos esses dias estudando bastante sobre o nome de Jesus. Eu já citei Atos 2, 21. Vamos ver? Atos capítulo 2, versículo 21. Diz assim: e acontecerá que todo aquele, novamente, inclui pessoal da direita, pessoal da esquerda, entenda bem, do centro, inclui árabes, judeus, brasileiros, argentinos, americanos, russos, chineses, coreanos, indianos, entenda, já todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, o que é invocar o nome do Senhor? Muito mais do que ficarmos Jesus, Jesus. Muitos já ouviram. Vamos para o Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. 19, 13. Diz: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, invocar o nome do Senhor é invocar a palavra, trazer a palavra de Deus diante dos fatos, fazer um confronto. Eu costumo dizer, fazer um confronto entre os fatos e a palavra. Os fatos dizem: estou doente, mas a palavra diz: pelas feridas de Jesus fomos sarados. Então eu fico com a palavra. Contra fatos não há argumentos, né? Eu fico com a palavra de Deus, porque os céus e a terra passarão, os fatos vão passar, mas a palavra permanece. Eu vou honrar a palavra e ela vai me honrar. Então, invocar o nome do Senhor é errado? Não, nós vamos ver isso aqui, voltando ao livro de Atos, né? Que nós estudamos esses dias, Atos 3, 16. O homem era paralítico, coxo, né, dos dois pés, desde o ventre da sua mãe, não andava, porque ele era colocado na porta do templo para pedir esmola aos que entravam. Todos que entravam ali, ele pedia uma esmola. Pedro e João estavam subindo juntos ao templo, à hora da oração, e ele então pediu para eles uma esmola. O Pedro disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pegou o homem pela mão: já orei, fique de pé. E o homem ficou. Logo seus pés se firmaram. Entrou no templo louvando, adorando a Deus. Todo mundo ficou impactado com aquilo. O Pedro, notando que eles estavam muito olhando para ele, como se o Pedro tivesse feito aquele milagre: não, pessoal, foi Jesus que vocês crucificaram. Pôncio Pilatos queria libertá-lo, mas vocês preferiram o homicida. Aí ele fala no versículo 16: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E é a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Meu irmão, olha o que é a fé no nome de Jesus. A fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. Você tem que ouvir o que a palavra fala do nome de Jesus. Olha o entendimento. Por isso que eu falei, você pode pregar 1000 vezes a mesma mensagem. Se Deus mandar você pregar 1001, prega, não fica com vergonha não. Isso é bíblico. Leia depois Filipenses capítulo 3. Coloca para mim Filipenses 3:1, ele coloca ali, eu leio com vocês para não sair daqui. Coloca que coloca para mim também, por favor. Isso, diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijei, não me aborreço de escrever-vos o quê? As mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, está ali, bem claro. Então, não tem onde eu falar a mesma coisa. Se o apóstolo Paulo prega, por que o Jaime de Amorim não pode pregar a mesma coisa, né? Então, voltando, aí ele diz assim: e pela fé no Senhor fez esse nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Quer dizer, a fé no nome de Jesus, a fé que vem por ouvir pela palavra. Você tem que ouvir o que a palavra fala do nome do Senhor. Você tem que aprender o que a palavra fala do nome do Senhor. Isso vai lhe dar fé. A fé é uma certeza, uma convicção. Aí com essa convicção você usa o nome de Jesus. E o nome de Jesus fez fortalecer este que vedes e conheceis. E é a fé que é por ele, pelo nome, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 4, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 26. Estou aqui com isso. E há 7 meses nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor.
quer dizer, o Deus de Adão, o Deus de Sete, que era o mesmo Deus de Abel, que foi morto pelo seu irmão Caim. Eles começaram a compreender que eles podiam invocar, que o Senhor era misericordioso, e eles começaram. A mesma coisa conosco, no novo nascimento. Até o novo nascimento, nós não invocávamos o nome de Jesus. Podemos até fazer assim algum nome, mas sempre acrescentando algo. Fazíamos pedido em vários nomes, nome de ídolos, não é verdade? Orávamos em nome de algum ídolo, algum santo do passado, em nome da Virgem Maria, até em nome da igreja. Orávamos fazer uma coisa. Mas quando nós conhecemos a Jesus, João capítulo 17, capítulo 16, perdão, versículos 23 e 24. João capítulo 16, versículos 23 e 24. Naquele dia, olha que bonito, hein? Nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedis a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Olha o 24, até agora nada pedistes em meu nome. Não tinha, Jesus estava ali, a mesma coisa somos nós não tínhamos esse entendimento, não pedíamos no nome dele. Mas no momento, aí diz assim, até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Aí quando você entende o nome de Jesus, você começa a se alegrar e ver a resposta acontecendo, os milagres acontecendo. Eu contei na semana passada, o pastor nosso, o Ayrton, ele é pastor hoje, o pastor Ayrton é pastor lá do Tatuapé. Ele já tem bastantes anos na igreja, isso foi mais de 30 anos atrás. Ele está começando o ministério e um dia ele estava dentro de um ônibus e naquele ônibus, duas pessoas do lado de fora começaram a brigar entre elas, duas pessoas discutindo entre elas, mas se via que o clima estava ficando pesado. Ele olhou assim dentro do ônibus e disse, missionário, eu olhei e falei assim, demônio, sai daí em nome de Jesus. Meu irmão, um olhou para o outro, que foi cada um para o lado, e ele ficou rindo. Porque ele se alegrou, ele começou a entender que ele tinha. Eles também se alegraram. Lucas, aqui do lado, capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Cara, o que é isso? Senhor, eu dei uma ordem a um demônio, você sai em nome de Jesus. O demônio saiu. O homem estava possesso, o homem estava assim. Não sei se você já passou por essa experiência. Eu lembro quando eu comecei no Evangelho, o meu pastor chegava assim, pessoal, aí, eu estou falando muitos anos atrás, então o Brasil parece que naquela época ia virar um terreiro de feitiçaria. Era muito, o pessoal tinha muito respeito, muito medo, não era respeito, era medo. Passava numa encruzilhada, a pessoa tinha que fazer assim, se alguém chegou a fazer isso, dá licença, fazer assim com a mão. Saía no cemitério, saía de costa, porque senão ia levar a carga do cemitério, né? Aquelas coisas, aquelas crendices todas, mas não conhecia. Eu lembro que eu morava no prédio, tinha uma entrada lá no bloco, eram várias escadas, né? Tinha uma entrada que nós sempre passávamos por lá, e tinha uma senhora que depois essa senhora até se converteu e tudo, mas ela era de terreiro, né? E tinha lá a casinha dela, com um garfo lá, quando eu passava lá, opa, dá licença, porque senão era território desse, que machucava você, né? E em esquina assim, encruzilhada, quando tem encontro, que nem tinha tempo, como tem aqui é São João com a Timbiras, tinha muito despacho naquele negócio, e o pessoal tudo tinha um respeito tremendo. Então, quando cheguei na igreja, manifestavam muitos demônios. Na igreja tem, até como até hoje, tem muita libertação. E eu lembro que o pastor sempre deixava um caso ou outro para mim. Só pessoas, isso aqui é o reverendo Jaime, jovem ainda, mas ele tem fé e ele vai expulsar. Eu ria lá com fé. Até que um dia eu já contei que eu me deparei sozinho, né? Porque quando eu estava junto com o pastor, tudo bem, como disse, estou com cobertura dele. Um dia eu estou no escritório da igreja, estava eu e um outro auxiliar. Eu era auxiliar do auxiliar e ele também. Nós éramos seminaristas, tinha um seminário da igreja e quinta-feira era o meu plantão, junto com outro rapaz. E chegou um rapaz, um moreno alto, forte, perguntou, que horas que é o culto? Eu falei assim, tal hora. Ele olhou e disse assim, como quem diz,
Tá bom, eu volto daqui a pouco, mas eu estava ligado com Deus, vivendo em oração mesmo, na presença de Deus de oração. Eu disse, amigo, eu vou orar por você. Levantei assim, eu vou orar por você agora. Ele já voltou, já com a repouso. Não precisa não. Eu disse, eu vou orar. Quando eu orei, manifestou o demônio. Mas manifestou, pensa num bicho desse tamanho. Colocou a mão para trás assim, deu uma gargalhada. Quando o rapaz estava do meu lado, saiu correndo. Quando me viu sozinho, não tinha um pastor do meu lado, mas eu tinha o nome de Jesus. Eu repito que eu estava começando. Aí eu dei a primeira ordem, não saiu, eu peguei a Bíblia, taquei na cabeça do homem, né? Que fala que estava começando, né? Eu falei, não, disse, demônio, eu já falei em nome de Jesus. Aí saiu, mas foi um caso muito sério. O homem começou a chorar, ele ia se matar naquele dia. Ia se matar, ele foi ali na estrada do Portela, é como se fosse aqui a São João. Ele foi ali para se matar, já contei o caso, que ele era um homem casado, que tinha abandonado a família por uma outra pessoa, a outra pessoa deu um não para ele, e ele ficou muito decepcionado, ele tinha vergonha de voltar para casa, então ele preferiu se matar. Quando ele foi lá, que não tinha reunião, o que passou na cabeça dele? Nem Deus me quer, né? Passou loucura, mas quando eu orei, expulsei o demônio. Então, você vai ter essa, eu me alegrei, porque eu vi que eu tinha autoridade, que o nome de Jesus tem autoridade, você tem que pegar. Agora, não esqueça, não brinque com o nome de Jesus. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Estou dando o que eu já dei para vocês, para chegar mais coisa nova. Capítulo 20, versículo 7, diz, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. O que é em vão, pessoal? Inutilmente. Não é só você brincar com o nome de Jesus, que não se brinca. Fazer piada com o nome de Jesus não se faz, entenda. Mas é você orar por orar, irmão. Eu orei, não, eu não tomo o nome de Jesus em vão. Eu abençoei, está abençoado. Eu amaldiçoei, está amaldiçoado. Aprenda a confiar nesse nome. Aprenda a dar credibilidade a esse nome. E quando você orar em nome de Jesus, não tome esse nome em vão. Eu já orei, eu não vou mudar minha oração. Você tem que aprender isso. Ser convicto na oração. Ser firme na oração. Eu orei, eu não falei em vão. Não tomei o nome de Jesus em vão. Ele está dizendo assim, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, meu irmão, você tem que aprender. Orar, o missionário R. Soares diz, é bom nem orar então. E se fracassar, assim como pediria perdão, se tivesse feito alguma coisa errada, um pecado, Deus me perdoa porque eu tomei o nome em vão. Eu orei e não perseverei na oração. Quando você orar em nome de Jesus, persevere, insista, não retroceda, lute contra as evidências, lute contra os fatos, ainda que tudo esteja indo ao contrário, que não tem jeito, a morte chegou. Não, eu orei em nome de Jesus. Vai. E pastor, mas quando você ora em nome de Jesus, que não acontece, que a pessoa até morre. Bem, é outra coisa, você não é responsável, entenda, você fez a sua parte. Agora, já falei que tem situações, não é todas, mas tem situações que Deus permite. O corpo é destruído, mas o espírito é salvo para o dia do Senhor. Você fica zangado. Quem é que não ora e que é a pessoa curada? Mas a pessoa não fica curada, morre e você se sente até culpado. Então, eu tomei o nome de Jesus em vão? Eu falei, não, tem situação que é entre a pessoa e Deus, irmão. É a oportunidade dela, que ela tem para ser salva, entenda. O corpo está sendo destruído, ou foi destruído pelo acidente, por uma doença, mas o espírito salvo para o dia do Senhor. Então, nunca questione isso. Estou dizendo é você perseverar. Até a morte você insiste. Não insista depois, que depois da morte, a não ser que você receba aquela inspiração de uma ressurreição, tá bom? Então, não tome o nome de Jesus em vão. Agora, nós vamos ver algo que é muito profundo, tanto para mim como para você. Lá em Romanos, capítulo 10, é o mesmo versículo que eu citei, mas com outra passagem, 10, 13. Aí diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Eu já li isso, não li com vocês hoje? Mas li aonde? Atos 2, 21. Lembra que eu li esse versículo? Agora veja a continuação. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão se não há... como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí a responsabilidade é minha, é sua. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Qual é o Evangelho? Que Jesus deu a vida por nós.
que morreu a nossa morte, que ressuscitou dentre os mortos, nós não pregamos. Irmão, desculpe, nós somos muito covardes ainda. Quantas vezes uma pessoa passou perto de nós, entendeu, e foi embora. Já contei que eu morava num certo lugar, não vou falar onde, né? E eu estava olhando e eu notei que uma pessoa, eu estava caminhando, eu notei que aquela pessoa tinha depressão. Eu notei, olha, esse cara tem depressão, um jeito de olhar, andar da pessoa. Tem algum problema emocional. E eu fiquei, deu a vontade de ir lá falar, mas não fui. Depois eu fiquei, aquela pessoa se matou. Olha como nós somos covardes. Não sei o que eu sou. O que me aliviou depois que eu conversei com um amigo, que até pastor de outro ministério, que morava no mesmo lugar. Ele falou, não, eu falei de Jesus para ele. Um outro falou, eu quis orar, eu quis várias vezes, um outro também não é pastor, é membro de uma igreja, falou não, quantas vezes eu fui falar para ele, fui fazer uma oração e fazer, ele disse, por favor, você é do seu lado, nós estamos do outro lado, quer dizer, aqui não entre nisso. Bem, foi um alívio, mas me veio aquilo, entenda, por que eu não falei? Mas eu tinha que ter falado. Então nós temos que ter mais ousadia, por quê? Mas pastor, não tem um jeito. É aí que eu digo sempre, nós temos que pedir a Deus sabedoria, é um folheto. Eu andei muito com folheto no bolso, muito, muito mesmo. Pegava o folheto assim e entregava para as pessoas. Parava no ônibus às vezes, no trem, então, hoje está certo que proíbem tudo, né? Proíbem, mas não é por causa da política, é por causa do evangelho, irmão. Você vê no esporte, desde que eu me conheço por gente, o pessoal se benzia na hora de fazer gol. Eu lembro, eu comecei a notar, eu já estava com entendimento, eu estava com 11 para 12 anos, na Copa de 70. O Jairzinho fazia o gol lá, eu lembro, ele se benzia. Todo mundo se benzia, todo mundo. Era um folclore, o Corinthians tinha um pai de santo particular. O Rio de Janeiro, o Vasco tinha, até folclore, tá? Não sei o que botaram a galinha, não sei aonde, não sei o que, papapá. Aí começou, os muçulmanos não fazem se ajoelhar. O pessoal começou a colocar Jesus, mostrar a camisa. A FIFA agora diz, é proibido, tem multa e tudo. Será que é por causa de outras coisas? Não pode misturar futebol com religião. Mas peraí, a vida toda eles fizeram isso. Quando começou a falar de Jesus, aí é fanatismo. O pessoal ia lá e coisa, começava, a reunião dos atletas de Cristo, começaram a falar, não, porque levar fanatismo religioso. Eu sei isso que eu tenho um irmão, entendem, que é cristão, e ele, como jogador de futebol, ele participava das reuniões. Depois se tornou auxiliar técnico de futebol, e ele disse, eu nunca participei de uma reunião como técnico, já para evitar. E mesmo assim falam. Mesmo assim o pessoal fala e tudo. Mas é uma guerra que nós sabemos que nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas nós não podemos deixar. Então é um folheto, pessoal. Aí eu ia falar do trem, que no trem eu tinha até a prática de ficar assim, ó. O trem disse, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como fala, nós somos mensageiros da palavra de Deus. Eu era da juventude, meu primeiro cargo na igreja foi dirigente de mocidade. E eu falava assim, eu estou vendo os jovens hoje, fica só, rei, Jesus é nosso rei, amém, mas tem que ir lá fora onde os pecadores estão. E escreveu o Dr. T.L. Osborne. Ele fala bem claro, né? Ele fala sobre isso, conquistando alma lá fora onde os pecadores estão. E nós somos mensageiros da palavra de Deus, isso aqui é um folheto para vocês lerem durante a viagem. Entregamos e fomos embora. O resultado eu não sei, mas depois vai acontecer. No dia do juízo saberemos. Mas talvez temos que voltar a esse primeiro amor. Mas hoje tem muita tecnologia, passou para fazer isso. Uma vez é só uma palavra. É uma literatura que você entrega. Nós temos que pregar, pois, diz mais assim, mais para nós, 15, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas ou as boas novas. Nós vamos ser bem-aventurados. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas pastor, não adianta, a palavra não volta vazia. Lembra que eu falei quantas pessoas aceitaram Jesus na hora da morte? E nós temos essa missão. Então por que não falamos? Porque não cremos também. Nós não cremos como deveríamos de crer. Não cremos como deveríamos de crer. Nós temos que nos envolver mais, amar o nome de Jesus, pedir a Ele, entenda bem, a unção do seu Espírito, para falar, não como fanáticos religiosos,
entenda, de brigar com as pessoas, de impor às pessoas, não. É com sorriso, até mesmo. Quando uma pessoa vem, é até querer destratar. Não, rapaz, Jesus ama você. Está aí, viu que vai ter. Eu já tive rejeição séria. Já tive até ameaça de coisa. Fui entregar um folheto, o cara falou assim mesmo, não lembro das palavras, tá dentro do ônibus, fui entregar um folheto assim, não quero papel não, rapaz, quero dinheiro. Mas Jesus pode lhe dar tudo isso. Rapaz, já falei que eu não quero? E com a cara invocada. Mas Jesus, rapaz, já falei. Vai acontecer um caso, mas Deus vai lhe proteger. Nunca me tocaram por causa disso, não. Pode ter, nunca fui agredido. Se fosse agredido, seria por amor ao Evangelho. Não teria outra coisa. Mas nós precisamos, porque aí que vem a grande recompensa, irmão, que você pegou agora comigo. Olha o que ele diz assim, 15, e como pregarão se não forem enviados, e como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Sua caminhada, meu irmão, vai ser formosa. Pastor Gébio, eu não entendo algumas coisas, eu não estou conseguindo, talvez você não pregou isso aqui ainda. Nós temos que anunciar o nome do Senhor, irmão. As pessoas vão ter fé nesse nome. Muitos nós nem saberemos, elas aceitarão Jesus na hora da morte. Porque nós pregamos. Um dia só falamos, Jesus ama você. Olha, deixa eu falar de uma pessoa para você. Ou que você não tem muito dinheiro, pega um folheto. Hoje então, internet, você pode até imprimir, né? Ou como eu falei, se não é folheto, hoje pegue. Lembra do que o moço falou? Compartilhe. Comece. Pastor, eu sou tímido. Então hoje você pode, no bom sentido, se esconder atrás do celular, no bom sentido, não como os fake news da vida, não, que isso é crime aí fora. Estou falando, entenda, é você se esconder no bom sentido, entenda, não que você vai esconder, você vai se identificar quem é, você não vai usar fake news, não. Você vai usar vou usar o meu Jaime de Amorim Campos, mas é que às vezes eu sou muito tímido, sou acanhado, mas eu vou mandar um versículo para a pessoa, e o que os meus pés serão formosos. O que é isso? A minha caminhada será formosa. A sua caminhada também. Nós estamos perdendo, estamos lutando, e Deus já deu o caminho para nós. Deu o caminho. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós temos o nome de Jesus. Não pare, hoje aproveite, coloque no seu coração, todos os dias eu vou enviar uma mensagem em nome de Jesus, sobre o nome de Jesus, em o nome de Jesus para alguém, e os meus pés serão formosos, a minha caminhada será formosa. Você vai ver como Deus vai te honrar. Pastor Jaime, Deus queria que eu falasse para você. Meu irmão, Deus está dando um caminho formoso para você. Você tem que aprender a falar do nome de Jesus. A igreja não pode ser uma igreja estéril. Ela tem que ser uma igreja, entenda bem, fértil. Uma igreja que ganha almas realmente. Um estudo americano falou que a maioria dos americanos evangélicos, a maioria nunca ganhou uma pessoa para Jesus. Eu creio que o brasileiro não é diferente. Nós somos egoístas, estamos pensando só em nós. Nós estamos o determinando, é cura para nós, prosperidade para nós, que não é errado. Mas esquecemos que estamos aqui para mostrar o amor de Deus. E aí você pode ter certeza, você será formoso, os seus pés serão formosos, o que a sua caminhada será formosa, a sua caminhada será bem sucedida. Pedro entrou para a história, porque ele falou para aquele homem, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Mas é um Pedro, pastor Jaime, mas hoje pelo computador você pode falar a mesma coisa. Você pode falar para os amigos, pode falar que alguém está doente, mandar um versículo para ele, falar que alguém está enfermo, você manda um versículo para ele e ele vai ser bem sucedido. Amém?